Olá, pessoal, mais uma aula de Escola de Evangelismo 20 minutos. Essa é a nossa terceira e última aula, que tem como objetivo capacitar a você a pregar o Evangelho com ousadia, com graça e com intrepidez. Dentro da questão de evangelismo e missões, nós temos hoje várias estratégias, métodos para proclamar o Evangelho de Cristo. São várias. Evangelismo criativo, evangelismo de oração, evangelismo com artes, evangelismo com ação social, evangelismo em massa, evangelismo pessoal, evangelismo nos hospitais, presídios e tantas outras coisas. Mas em todo e qualquer evangelismo, somos dependentes do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que age. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, não existe evangelismo sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve estar presente em todo momento no evangelismo. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E essa terceira aula é uma aula muito importante, que fala sobre fluir no Espírito, deixar Deus nos usar com graça e com poder. Amém? O Espírito Santo de Deus quer te usar bastante, e nessa aula nós vamos estudar um pouco quais são as formas, os meios que o Espírito Santo possa ter mais liberdade em nossas vidas. Vamos então para o próximo slide. A Bíblia diz em Marcos 16, 17 e 18 o seguinte versículo: E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Olha que lindo, olha que interessante, olha que poder, que graça é esse versículo. A Bíblia fala: os sinais acompanharão os que creem. Então, uma vez que você entregou sua vida para Jesus, os sinais estão te acompanhando. E a pergunta é: que sinais são esses? Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não vai fazer nenhum mal. Imporão a mão sobre os doentes e esses ficarão curados. Ou seja, é uma demonstração do poder de Deus. Uma vez que você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, e você começa a pregar o Evangelho, a ir pelas ruas, a anunciar o reino, orando pelas pessoas, declarando o nome de Jesus, os sinais vão te acompanhar. Então, coisas vão acontecer. Então, você não precisa se preocupar em fazer os sinais acontecer. Não. Os sinais vão acontecer simplesmente pelo fato de você ir, orar pelas pessoas, pregar o evangelho. Eu costumo dizer que todo evangelista é um contador de história. Eu sou um contador de história, e se você aí tem um coração que arde por Deus, arde por missões e por evangelismo, com certeza você é um contador de história. Porque você vê o agir de Deus acontecendo a todo momento. O Espírito Santo fluindo através de profecia, através dos dons, com cura, com poder e com milagres. Então, esses são os sinais, né? Expulsar demônios, falar nas línguas dos anjos, pegar em serpentes. Se beber algum veneno, esse veneno não vai fazer mal, né? Eu conheço algumas histórias de que esse versículo se tornou realidade, como de uma pessoa uma vez que foi visitar uma pessoa, e essa pessoa pôs veneno, né, na comida e ofereceu esse lanche com veneno para os missionários. Os missionários comeram, oraram, foram embora, e nada aconteceu com esses missionários, e a pessoa se converteu.
pôr as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, orar pelas pessoas e elas serem curadas instantaneamente, né? E é isso. Vamos lá. Para ver os sinais acontecendo, é bem simples. Primeiro é preciso crer na palavra de Deus. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, o mesmo Jesus que operou antigamente, ressuscitando os mortos, curando os cegos, né, fazendo os cegos verem, os mudos falarem, os surdos ouvirem e os paralíticos andar. Esse mesmo Jesus tem operado no dia de hoje. Nós precisamos crer que Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. E se você crê na palavra de Deus, se você crê na realidade dos poderes, da unção que há em Cristo Jesus, você vai ver os sinais acontecendo. Porque Deus só pode fazer algo se as pessoas creem. Algumas vezes, Jesus, para operar alguns milagres, ele pedia que as pessoas as pessoas incrédulas saíssem do local, do recinto, e deixassem apenas aquelas pessoas que criam que ele poderia fazer alguma coisa, né? Porque a fé é que traz esse mover de Deus. Você, ao proclamar o Evangelho de Cristo, você precisa crer que esse é um evangelho poderoso, que pode trazer vida, quebrar correntes e libertar pessoas. Nós também vamos ter aqui, então você crê. E a segunda aula é a oração como estilo de vida, né? Arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. São Padre Pio de Pietrelcina. Ele fala assim que a oração é uma arma e que nos ajuda no combate direto. Toda vez que você for evangelizar, essa ação tem que estar coberta com muita oração. Para que haja um fluir do Espírito Santo, você já está numa guerra espiritual. Então a oração é aquela que te fortalece você e que também vai quebrando todas as artimanhas de Satanás, todas as artimanhas do diabo que tentam contra a vida das pessoas. Então, você que toda vez antes de evangelizar, durante o evangelismo e pós-evangelismo, deve estar encharcado com as nossas orações, de intercessões, de clamor, porque nós estamos lidando com vidas preciosas para Cristo, a qual o diabo tem aprisionado elas. Então, por isso, a intercessão, a oração faz parte do evangelismo, faz parte do fluir do Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais você vê dos milagres do Senhor, mais você vê o agir de Deus quebrando toda e qualquer barreira. E isso é uma verdade. Você deve viver a oração. Você deve viver a oração como um estilo de vida. A intercessão como um chamado para o seu coração. Todo evangelista é um intercessor. Não existe evangelismo sem intercessão. Você precisa encharcar o campo com as suas orações, com as suas lágrimas. Amém? E nós, para vermos os sinais, o fluir do Espírito Santo, nós já vimos sobre a palavra de Deus, nós já vimos sobre a oração, e agora nós vamos ver sobre a cultura do jejum. Em Mateus 17:21 diz, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21. Então, precisamos estar em jejum e oração, porque quando você vai ao campo missionário pregar o evangelho, há muitas vidas que estão opressas pelo inimigo. E você trava uma batalha espiritual muito grande. E então é necessário estarmos de jejum. O jejum muda muito você, porque você começa a ter um controle da sua carne. Você começa a dizer, carne, fique no seu lugar. Então você tem uma sensibilidade para o espírito, né? Então, você deve ver oração e jejum, porque caso você pegue uma pessoa totalmente opressa pelo inimigo, você não vai ter medo, você vai crer, acreditar e vai estar preparado para isso. Então é necessário uma cultura de jejum. Você definir como você vai
ter essa cultura de jejum. Você vai jejuar uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por ano, mas é necessário nós estarmos em jejum e oração, porque sabemos que nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra é preciso nós estar bem armados, porque o nosso inimigo, o diabo, anda ao nosso redor, rugindo como leão, a fim de nos devorar. Ele quer nos destruir, mas nós temos que estar firme em Cristo Jesus. Então, essa é uma coisa que devemos ter: oração, palavra e Bíblia. A outra coisa é ouvir Deus e transmitir a sua mensagem. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Romanos 12, 6. Quando você está pregando e evangelizando, muitos dons vão fluindo da sua vida. E não necessariamente que você seja aquele dom principal da sua vida. Mas dependendo do que for do momento, Deus pode fluir com você com um dom. E ouvir Deus e transmitir sua mensagem é o dom da profecia, o dom de profetizar. E cada um usa na proporção da sua fé. Né? Se a pessoa tem uma fé grande, então ela vai usar, né, vai profetizar de uma forma tremenda, sobrenatural. Se não, ela vai profetizar meio acanhado. Mas aqui o que eu quero dizer é que nós temos a capacidade de ouvir Deus, falar o nosso coração e transmitir com ousadia essa palavra. Há um versículo na Bíblia que diz o seguinte: enganoso é o coração. O coração antes de Cristo, antes do derramar do Espírito Santo, era enganoso. Ou seja, eu não poderia confiar no meu coração porque ele não era selado pelo Espírito Santo. Mas hoje, como disse em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Né? Eu pensar como Cristo pensa, por causa do Espírito Santo que habita em mim. Então, quando estou orando, quando estou evangelizando, o Espírito Santo fala ao meu coração, eu sinto uma impressão forte no meu interior. E aí, a minha fé vai me fazer, né, fluir essa impressão para a pessoa, sair da boca, olha, o que você está vendo, o que você está enxergando, e você fala com aquela pessoa. E aí você vai muitas vezes se surpreender como que Deus fala aos nossos corações. Essa é uma cultura que nós devemos de estabelecer em nossas igrejas, que é ouvir Deus e transmitir a sua mensagem. É ouvir Deus e falar o que Ele está falando. Por mais que algumas vezes o que Ele for falar no seu coração não faça sentido pela sua lógica humana, mas você deve estabelecer. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu já passei algumas coisas que eu falei assim, nossa, eu sabia disso, nossa, mas eu não falei por quê? Porque eu ficava meio que inseguro em transmitir essa mensagem. Lembro de uma vez eu estava andando, assim, conversando com um pastor, perto de casa, e passou uma mãe com o filho dela e ele passando mal, e nós tentamos auxiliar ele, né, com a mãe, chamando a ambulância. Aí passou uma crente em Cristo, orou por ele, ele teve uma melhora significativa. Mas na hora que ele estava passando mal, uma voz do meu interior falou assim: isso é overdose, é drogas. Eu fiquei quieto, não falei nada. A mãe dele falava assim: nossa, ele não mexe com nada de errado, é um menino bom e etc. Fiquei quieto. No outro dia, quando eu contei com aquele pastor amigo que auxiliou, né, para levar aquele menino no hospital, ele falou: olha, você acredita que era overdose? Eu falei assim: nossa, eu sabia disso. Mas eu perdi uma grande oportunidade de ter orado a respeito disso a ele e de provar como que Deus é grande. Então, muitas das vezes, Deus fala no nosso coração, mas nós ficamos inseguros. Então, nós temos que começar a desenvolver o seguinte: eu vou obedecer a Deus no que Ele me falar. E Deus, muitas vezes, começa a trabalhar pouco a pouco. E Deus tem trabalhado isso comigo pouco a pouco. É tipo, eu vou pegar aqui o celular de exemplo. Eu estou com o meu celular e Deus fala assim: manda uma mensagem de fé e esperança para a irmã tal. Aí eu vou lá, mando uma mensagem de fé e esperança para a irmã tal. Mesmo sabendo que talvez não vai fazer sentido nenhum para ela. Eu estou seguindo, me submetendo à direção do Espírito Santo. Estou andando pela rua X. Aí Deus fala: vai pela rua, pela direita.
eu vou pela direita. Mesmo que se eu passasse pela rua principal, não acontecesse nada, nenhum acidente, nada, fosse normal. Eu passei pela direita, estou obedecendo a Deus, e assim eu vou criando uma cultura de obediência a Deus. Uma cultura de ouvir Deus e transmitir a sua mensagem. Todos nós podemos fluir no Espírito Santo. Precisamos estar apenas conectados com Deus, conectados com a graça de Deus. Precisamos apenas estar debaixo de oração, de jejum e da palavra de Deus. E os sinais irão nos acompanhar. Então, pessoal, muito obrigado pela essa terceira e última aula de Escola de Evangelismo em 20 minutos. Que vocês possam ser ricamente abençoados pelo poder de Deus. Aqui estão nossos contatos, que Deus abençoe e sejam edificados na graça e no amor de Deus.